Isso vai levar a uma grande crise econômica global se a gente continuar do jeito que está agora. O aparato de segurança americano, do jeito que é hoje, e que agora inclui boa parte do Vale do Silício, apoia a guerra. E por que eles apoiam a guerra? Em parte por causa do lobby sionista, em parte porque estão testando todos os seus sistemas de armas. Para eles, isso é ótimo. Estão aprendendo a incorporar a inteligência artificial de forma profunda nesses sistemas. Acontecem alguns erros, morrem muitas meninas em escolas, mas segundo eles, isso faz parte do processo de aprendizado. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente. Eu sou a Lena Petrova, sua apresentadora, e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje eu tenho a honra de receber o professor Jeffrey Sachs, um dos economistas mais influentes do mundo, intelectual público e especialista em desenvolvimento global e relações internacionais. Professor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Professor, talvez seja justo dizer que a guerra no Irã deixou de ser apenas um conflito regional e se transformou numa disputa sobre o futuro do próprio sistema internacional. Aqui nos Estados Unidos, é surpreendente ver como o cidadão comum demonstra pouco interesse por uma guerra que o próprio país iniciou. Depois do Iraque, do Afeganistão e da Líbia, era de se esperar uma oposição maior ao militarismo e às intervenções no exterior. Claro, o senhor já argumentou antes que a guerra no Irã não é um evento isolado, mas o resultado de décadas de decisões geopolíticas. Na sua visão, quais eram os principais objetivos estratégicos de Washington ao lançar o ataque contra Teherã em fevereiro? E algum desses objetivos foi alcançado até agora? Deixa eu dizer, antes de tudo, que essa é uma guerra basicamente conduzida pela Casa Branca, sem apoio popular, sem apoio do Congresso. Na verdade, eu acho que nem dentro do próprio aparato de segurança há muito apoio. Então, o motivo de não haver mais protestos é simples. Ninguém foi consultado e ninguém está sendo chamado a fazer nada, na verdade. Porque, como sempre, essa guerra está sendo financiada por dívida. O déficit orçamentário cresce de forma exponencial. O governo gasta, mas o Congresso não vota nada. E o presidente não explica nada. Só publica mensagens absurdas no Truth Social todos os dias, às vezes obscenas, às vezes totalmente contraditórias do começo ao fim da frase. Então o povo americano está insatisfeito. Eles são contra a guerra. Eles estão enfrentando preços mais altos da gasolina nos postos. Estão enfrentando preços mais altos em tudo, porque tudo que usa gasolina, hidrocarbonetos, petróleo, voos, plásticos, produtos petroquímicos, fertilizantes, tudo isso sente os efeitos dessa guerra. Agora, por que os Estados Unidos fizeram isso? De modo geral, as guerras americanas têm a ver com a hegemonia americana. O aparato de segurança dos Estados Unidos ainda acredita que deve comandar o mundo. E existem algumas oposições incômodas a isso, como a Rússia, a China e o Irã. Mas essas, na visão deles, precisam ser superadas. A mentalidade é a América deve comandar o espetáculo. E a mentalidade do governo Trump é que os Estados Unidos vão controlar as Américas, vão invadir a Venezuela se quiserem, vão derrubar Cuba se quiserem, vão fazer o que quiserem nas Américas. E a Europa, bem, são estados vassalos. E o Oriente Médio, basicamente é nosso, com exceção do Irã. A gente precisa trazer o Irã para o nosso lado. Já temos os países do Golfo, que abrigam bases militares dos Estados Unidos. Claro, Israel é um estado militarizado americano, apoiado pelos Estados Unidos, e uma potência nuclear. Então o Irã é, de certa forma, o último que ainda resiste. E os Estados Unidos querem colocar o Irã sob controle imperial americano. Agora, no caso do Irã, existem pelo menos duas outras dimensões importantes. Uma é que o Irã já esteve sob controle imperial americano. Nós derrubamos um governo em 1953, um governo democrático do Irã,
e impusemos um estado policial sob o Shah do Irã por 26 anos. Então aquele foi o auge do controle americano sobre o Irã. Depois o Irã teve sua revolução em 1979 e escapou do Império Americano. Bom, isso é algo que não se supõe que alguém faça. E aí os Estados Unidos tentam trazê-los de volta para o seu círculo de influência. É uma espécie de revanche, além de tudo mais. E aí entra Israel. Israel odeia o Irã porque o Irã apoia a causa palestina. E a causa palestina defende que deve existir um Estado da Palestina, seja um único Estado para todos, ou 2 estados. Isso é motivo de debate. Mas o Irã apoia a causa palestina, e Israel se opõe completamente a ela. Israel não diz vamos chegar a um meio termo. Israel diz o que é nosso, e o que é seu também é nosso. Então, Israel é um Estado totalmente dominante. E, na verdade, Israel não quer só a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Quer o sul do Líbano, quer partes da Síria. E Deus sabe o que mais, porque nunca diz quais são as suas fronteiras. Então temos pelo menos 3 motivações para essa guerra. A primeira é trazer o Irã de volta para o Império. A segunda, de forma mais ampla, é a hegemonia. Os Estados Unidos querem controlar o Oriente Médio. E a terceira é enfraquecer o adversário de Israel, porque o Irã apoia a causa palestina. Eu acho que apoia com razão, no sentido de que a Palestina precisa de um Estado. E, de novo, isso pode ser uma solução de um Estado só, para todos, ou pode ser uma solução de 2 Estados. Mas Israel se opõe a qualquer coisa que não seja o domínio total israelense. Então, o que temos aqui é uma guerra. Só que tem um problema: os Estados Unidos e Israel não conseguem vencê-la. Eles não conseguem vencer sem provocar um desastre global. A ideia deles era algo como vamos eliminar a liderança e depois colocar o próximo líder. Meio louco, né? Mas foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, no começo deste ano. A gente nem entende completamente o caso venezuelano, porque parece ter sido, de certo modo, um esquema interno em que altos funcionários venezuelanos conspiraram com os Estados Unidos. O presidente foi sequestrado e logo em seguida fizeram um acordo com o vice-presidente, que acabou assumindo o cargo de presidente interino. Algo assim foi tentado no caso do Irã, mas isso é uma visão simplista, como a do nosso presidente, infelizmente. Ele é um homem muito ingênuo, não muito inteligente. O Netanyahu vendeu para ele um monte de conversa fiada, dizendo que seria uma operação de um dia só, e não deu certo. Desde então, desde o dia 1º de março, estamos no impasse. Não existe opção militar. Não dá para invadir o Irã. É um país grande, com 90 milhões de habitantes, bem sofisticado, e os americanos são totalmente contra colocar tropas no terreno. E os militares também. Eles sabem que isso seria uma completa loucura. Bom, segundo Trump, você poderia bombardear o Irã até virar pó. Mas antes de conseguir fazer isso, se é que dá para chamar isso de conquista, o Irã vai destruir boa parte do Golfo e talvez também uma grande parte de Israel, porque eles têm drones, sistemas de mísseis e capacidade de retaliação. Então, como a operação de mudança de regime fracassou logo no primeiro dia, a gente está numa situação completamente bagunçada. Os Estados Unidos deveriam dizer, bom, isso não funcionou, estamos indo embora. Essa seria a resposta certa. Mas em vez disso, dizem, exigimos que o Irã faça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toda a nossa lista de desejos. Mas com base em quê? Como é que vão fazer isso? Então o Trump bate na mesa, ameaça, faz todo tipo de coisa, mas não consegue impor a própria vontade. E isso já dura 3 meses. A situação na Comissão Mundial de Energia piora a cada dia, porque só alguns navios conseguem passar pelo Estreito de Hormuz. Então todos os estoques de petróleo estão acabando na Europa, na Ásia, na África e por aí vai.
E eu tenho uma solução simples para os Estados Unidos. Não precisa negociar nada. É só voltar para casa. Parem com isso. Vocês cometeram um erro. Chamem isso de a maior vitória do mundo, se quiserem. Eu não me importo com o nome que o Donald Trump vai dar. Só parem. Essa é a minha recomendação. Mas em vez disso, eles estão tentando negociar alguma coisa. E, sinceramente, as exigências são absurdas. Por que o Irã aceitaria essas condições nessas circunstâncias? Não há confiança. E como poderia haver confiança? E justamente enquanto a gente está conversando, os Estados Unidos começaram a bombardear o Irã de novo. Então, os iranianos também acabaram de anunciar, pouco antes de a gente começar, que estavam suspendendo até mesmo as conversas indiretas, porque Israel está ampliando a invasão do Líbano para enfrentar a influência do Irã, o seu aliado, o Hezbollah. Ou seja, está tudo completamente bagunçado. E, na verdade, o nosso país tem outras coisas para fazer por si mesmo. A gente podia reconstruir nossas estradas, podia fazer o sistema ferroviário funcionar de verdade, podia melhorar os aeroportos, podia investir em tecnologia digital, podia melhorar o sistema de saúde. Mas não, o nosso aparato de segurança quer guerra sem fim. E, sem dúvida, eles estão ganhando muito dinheiro com essa guerra sem fim, enquanto o resto de nós fica cada vez mais pobre por causa disso. Com certeza. Professor, o senhor mencionou o Líbano. E claro, a gente tem visto Israel bombardeando o Líbano há semanas. Mesmo com o Irã dizendo repetidamente que o cessar-fogo na verdade inclui o Líbano, todo o Oriente Médio. E claro, dá para dizer que esse cessar-fogo já tinha desmoronado faz tempo, porque os Estados Unidos bombardearam o Irã e Israel continuou o ataque ao Líbano. Então, o que é que impede o governo Trump de conseguir conter Israel para avançar numa solução diplomática no Oriente Médio? Por que o bombardeio do Líbano ainda não foi tratado? Bom, porque o aparato de segurança americano, do jeito que é hoje e que agora inclui boa parte do Vale do Silício, apoia a guerra. E por que eles apoiam a guerra? Em parte por causa do lobby sionista, em parte porque estão testando todos os seus sistemas de armas. Para eles isso é ótimo. Estão aprendendo a incorporar a inteligência artificial de forma profunda nesses sistemas. Acontecem alguns erros, matam muitas meninas em idade escolar, mas segundo eles, isso faz parte do aprendizado. Então não estão se esforçando de verdade. Se o presidente dos Estados Unidos dissesse agora, Israel tem que parar e nós vamos cortar todo o apoio em munição, apoio militar, financeiro e diplomático, a menos que Israel pare imediatamente, Israel pararia na hora. Eu simplesmente me recuso a aceitar que Israel dite os termos para os Estados Unidos. Tem muita gente que confunde o que é bom para Israel, e na verdade nem é bom para Israel. Deixa eu deixar isso mais claro. O que está sendo levado adiante por malucos israelenses, na minha opinião, porque eu acho que Smotrich, Ben-Gvir e Netanyahu são criminosos de guerra e malucos, é uma coisa. Mas os líderes americanos confundem o que esses malucos querem fazer com o que é bom para os Estados Unidos. A gente tem pessoas como Lindsey Graham no nosso Senado, ou Richard Blumenthal, ou Ted Cruz, ou outros que sinceramente me poupem. Por que vocês não representam os Estados Unidos da América? O que está acontecendo agora não é do interesse dos Estados Unidos. Isso poderia parar imediatamente. Ninguém pode me dizer que os Estados Unidos não conseguem fazer Israel parar. Isso é ridículo. Claro que conseguem. Mas é preciso ter um presidente que entenda a diferença. E sim, ele recebe dinheiro do lobby israelense. Isso é verdade. As fabricantes de armas como a Palantir adoram essa guerra. Elas estão lucrando. As ações estão subindo. As armas estão ganhando experiência de campo. Então dá para entender por que isso não para, mas deveria parar, porque na verdade 60% dos americanos são contra essa guerra, contra talvez 20% que a apoiam. E eles estão certos. Esse país é nosso. Não é para Palantir.
Não é para Miriam Adelson, não é para alguns lobistas, é para todos nós. E Israel está prejudicando muito os Estados Unidos neste momento. E os Estados Unidos deveriam dizer isso claramente. Chega dos seus abusos. E olha, eu não estou dizendo que os Estados Unidos precisam de alguma forma conter Israel fisicamente. Tudo o que precisam fazer é dizer: não vamos mais te armar, não vamos mais te financiar, não vamos mais te dar cobertura diplomática, não vamos mais justificar o seu comportamento. Isso seria interessante. Eu queria ver o que Israel faria. Acho que levaria uns 3 minutos para Israel anunciar um cessar-fogo. As implicações econômicas da guerra são realmente devastadoras. E agora que estamos vendo mais uma rodada de escalada, é muito difícil prever o que vai acontecer a seguir. A Bloomberg informou recentemente que os estoques de petróleo dos Estados Unidos podem durar só até julho, e os estoques globais também estão sendo reduzidos. Segundo as informações, os níveis globais estão se aproximando de patamares historicamente baixos, enquanto, claro, as tensões geopolíticas continuam ameaçando rotas de abastecimento importantes. Quão vulnerável está hoje a economia global e a economia americana a um grande choque de energia em comparação com as crises do petróleo anteriores? Eu acho que a vulnerabilidade é muito alta e a gente está claramente brincando com isso. Mas, por enquanto, isso está sendo escondido pelo boom do mercado de ações. As pessoas no poder contam o dinheiro todo dia. Olham os preços das ações, olham seus portfólios. O pessoal do Vale do Silício está eufórico. As ações continuam subindo. Então, do ponto de vista não da pessoa comum, da família trabalhadora, mas do ponto de vista de um bilionário da área de tecnologia, está tudo bem. Eles acham que podem esperar, mas vão se surpreender muito se isso continuar. Porque do jeito que as coisas estão indo agora, com pouquíssimos navios passando pelo Estreito de Hormuz todos os dias e os estoques diminuindo até praticamente zerar, isso vai acabar levando a uma grande crise econômica global. Dwindling stockpiles reaching basically zero. And we already know that lots of countries are engaged in. E a gente já sabe que muitos países estão fazendo racionamento de energia agora, e isso vai continuar e piorar, eu diria. Então existe meio que um paraíso ilusório neste momento, que talvez dure algumas semanas. Mas as Big Techs mandam no nosso governo. Elas controlam o governo. A gente podia perguntar para o Sr. Thiel o que ele acha de tudo isso, ou para o Sr. Karp o que ele pensa sobre isso. Eles diriam que é ótimo, que é fantástico, que estão construindo o melhor sistema militar de inteligência artificial possível para lidar com tudo isso. Eu sinceramente não acho que a economia deles seja tão boa assim. Quando o mundo inteiro entra numa crise econômica, até a bolha deles acaba estourando. Even their little bubble is going to burst. Professor, qual é a sua previsão para a economia global, digamos, nos próximos 6 a 12 meses? Porque há vários relatórios dizendo que a gente ainda não sentiu de fato os resultados, as consequências desses 2 meses de guerra. E agora estamos no meio de uma possível nova escalada. O que isso pode significar daqui para frente, considerando que uma parte enorme do fluxo de petróleo foi retirada do mercado de energia mundial? O que isso representa para os países emergentes, especialmente aqueles que já têm uma dívida pública muito alta e agora precisam lidar com o aumento dos custos de energia, de alimentos e também de transporte? Acho que é muito difícil fazer uma previsão. O que dá para fazer é uma previsão condicional. Se isso acontecer, então o resultado é aquele. Então eu vejo 3 cenários. Um é o Trump escalar a situação e essa luta acabar virando uma guerra aberta de novo. O segundo é a gente continuar como está, com pequenos confrontos e alguns navios passando pelo estreito. E o terceiro é que, de um jeito ou de outro, seja por um acordo ou simplesmente recuando, o estreito acabe sendo reaberto. Se for o primeiro caso de escalada, acho que seria uma calamidade global. Porque se o Trump realmente cumprisse as ameaças de reduzir o Irã a ruínas, o Irã faria o mesmo com toda a região nesse contexto.
in that context. And then we would see what a real energy shock is, because it would... E aí a gente veria o que é um verdadeiro choque de energia, porque isso significaria uma crise humanitária e energética dramática que afetaria o mundo todo. Se continuarmos do jeito que estamos agora, eu acho que é um caminho mais lento, mas que leva a uma grande crise. Então eu diria o seguinte: se a gente continuar assim, com poucos navios cruzando, as reservas estratégicas caindo, mas sem uma virada clara para a guerra, vamos ver os preços do petróleo subirem de novo para o patamar em que estavam antes. O que aconteceu foi que, na expectativa de um suposto acordo, o preço caiu de cerca de $120 o barril, no chamado índice Brent, para mais ou menos $95 o barril, ainda mais alto do que antes da guerra, quando era em torno de $65, mas abaixo do pico. Mas eles voltariam ao pico, e até passariam do pico que já tinha sido alcançado, porque as reservas estão acabando. Isso é claro. E aí, se o estreito for reaberto, o que é, claro, a minha recomendação e o resultado que eu prefiro, eu quero que os Estados Unidos recuem. E quero que o Trump diga: recuamos porque alcançamos todos os objetivos que já tivemos na história do mundo, porque somos o maior país, e eu sou o líder mais amante da paz, o mais benevolente, e quero que o mundo inteiro prospere. Por isso estou recuando para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Tá bom, ótimo, deixa ele dizer isso. Se isso acontecer, o preço do petróleo vai cair para $80 o barril. Não vai voltar ao nível que estava antes. Parte da produção foi interrompida, alguns campos foram fechados, parte da infraestrutura física foi destruída, mas ainda assim haveria uma certa recuperação. As pessoas iriam até o posto e estariam economizando bastante dinheiro. Então esses são os 3 cenários. Qual é o mais provável? Difícil para mim dizer, porque o meu problema é que eu costumo ser otimista. Eu acho que as pessoas agem de forma racional, mas elas não agem, e aí eu erro bastante. Se houvesse um mínimo de bom senso, a gente simplesmente iria embora. Só isso. Então é isso que eu tendo a achar que vai acontecer, porque quão estúpidas essas pessoas podem ser. Mas ao mesmo tempo elas sempre me surpreendem com o quão estúpidas conseguem ser. Com certeza. Professor, eu sei que o nosso tempo está acabando, então talvez essa seja a última pergunta de hoje. O senhor mencionou que a guerra teve como objetivo preservar a hegemonia americana. E há quem diga que o mundo passou a enxergar os Estados Unidos de outra forma depois disso. Que efeito a guerra escolhida por Trump teve sobre o poder político, militar e econômico dos Estados Unidos no cenário global? E agora que a gente vê tantos países caminhando para a desdolarização e criando plataformas alternativas de liquidação financeira, o que o senhor espera que sejam as implicações dessa guerra para o poder econômico americano, em termos de sanções, aumento efetivo de tarifas e impacto na economia global desse jeito? De modo geral, a gente já vive num mundo multipolar. Existem pelo menos 3 superpotências: os Estados Unidos, a China e a Rússia. E eu diria, e realmente defendo isso, que há 4 superpotências, porque eu incluiria a Índia nessa lista. Depois há muitas potências regionais: o Irã é uma delas, a Turquia é outra, o Brasil, Tamésia, e por aí vai. São países com populações enormes. O Paquistão também tem uma população gigantesca, é um país com armas nucleares, mas que não está tão bem economicamente, então deveria focar mais no desenvolvimento. Mas o ponto principal é que a gente já está num mundo multipolar. Na mentalidade americana, eles não acreditam nisso, porque em 1992 proclamaram um mundo unipolar. E ainda hoje dizem: precisamos descobrir como derrotar a Rússia, conter a China, ficar do lado da Índia, controlar as Américas, controlar o Oriente Médio e seguir em frente. Essa continua sendo a estratégia dos Estados Unidos. A estratégia não é: vamos descobrir como cooperar com a China, com a Rússia e com os outros, num mundo realmente multipolar.
Como é que a gente ganha com isso? Como é que a gente contorna isso? É por isso que essa guerra está acontecendo. E eu mencionei, na mentalidade americana, bem, nós somos donos das Américas. E na prática, somos donos da Europa também. Eles são nossos estados vassalos. Estamos perto de controlar o Oriente Médio. A Índia está do nosso lado, ou pelo menos é o que eles acham. Então, no fim das contas, sobra basicamente a Rússia e a China. É assim que eles pensam. Eu acho isso cruel e ingênuo. Veja, os Estados Unidos têm 4% da população mundial. É preciso ser completamente iludido para achar que com 4% da população, você pode ou deve tentar mandar nos outros 96% do mundo. Para pensar assim, você tem que acreditar que tem tudo e que os outros não têm nada, que você é tão dominante assim. E é exatamente esse o modo de pensar dos Estados Unidos. Mas o Irã mostrou que não é só resiliente como nação, é também tecnologicamente avançado. Esses são mísseis hipersônicos, são drones avançados. Não estamos falando de amadores, mas os Estados Unidos acharam que era um país medieval e que seria uma operação pequena para dominar. Os Estados Unidos pensaram que, a essa altura, a Rússia já estaria derrotada e dividida em vários pedaços. Também acharam que podiam começar uma guerra comercial com a China e fazer a China se ajoelhar. Tudo isso é completamente ilusório. Então, onde está a realidade agora? Bem, a Europa não está muito satisfeita com os Estados Unidos, mas está meio paralisada. Não sabe bem o que fazer. A Rússia entende que os Estados Unidos não são uma força amiga. Desde 1992, tem havido um esforço para enfraquecer ou até desmontar a Rússia, do mesmo jeito que houve para enfraquecer ou desmontar a União Soviética de 1945 até 1991. A China entende muito bem o que está em jogo e basicamente deixou claro para os Estados Unidos o seguinte: nem tentem. Não tentem com Taiwan. Não tentem com essas guerras comerciais. E eu acho que os Estados Unidos estão um pouco assustados com a China. E com razão. Não porque a China vá querer fazer algo terrível contra os Estados Unidos, mas porque ela simplesmente não vai ceder à pressão americana. Então, de certa forma, o Trump está voltando o foco para o hemisfério ocidental. É o quintal dele. É o terreno de jogo dele. E eu tenho quase certeza de que eles vão tentar fazer algo terrível com Cuba, porque talvez ele recue em relação ao Irã e o governo cubano. E aí você diz, viu como somos poderosos? O que provavelmente é verdade é que aqui no quintal das Américas, e não que as pessoas nesse hemisfério estejam felizes com isso, o Trump vai tentar mostrar força. Mas eu acho que no resto do mundo, as pessoas estão começando a entender que não dá para colocar toda a sua segurança nacional nas mãos dos americanos e achar que isso vai dar certo. Os países do Golfo precisam se reajustar. A Europa está ocupada se reajustando. E boa parte do resto do mundo está dizendo, a gente não é contra os Estados Unidos, mas queremos boas relações com a China. Muito obrigado. Tudo isso mostra que estamos no meio de uma mudança geopolítica real. O meu principal recado para os líderes americanos é: acordem para a realidade antes de destruírem tudo. Professor, muito obrigado. Foi uma conversa realmente fascinante e espero que o senhor volte para continuar esse papo. Ótimo, muito bom. É um prazer estar com você. Muito obrigado. Obrigado.